Me responde uma pergunta. Será que dá para ficar rico rápido? E aí, o que você acha? Por que eu tô perguntando isso? Porque 99,9% das pessoas querem se tornar aquele desempregado gourmet. Se você não sabe o que é o desempregado gourmet, ainda quer descobrir, saber se você é um deles ou se você quer ser um deles, então fica comigo até o final desse episódio. Você que já acompanha o Moneyplay, já deixa o like. Você que ainda não acompanha, tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa as notificações também para saber quando a gente vai lançar novos episódios. E bora entrar no tema desse episódio aqui, que eu fiz uma pergunta na introdução, se você acha que dá para ficar rico rápido. E aí, você pensa em ficar rico? Já sonhou com isso alguma vez ou ainda sonha diariamente? Será que dá para chegar lá rápido? Por que eu vou falar sobre isso nesse episódio? Como eu comentei, muitas pessoas querem atingir o patamar de se tornar o desempregado gourmet. O que é o desempregado? Desempregado é aquele cara que trabalha, aquela pessoa que não faz nada, né? Mas estou temporariamente, porque perdi o emprego. Tá, mas aí você só está desempregado, você não é o desempregado de carteirinha. Aquela pessoa que não faz e não quer fazer nada. Agora, e o desempregado gourmet? Aí é uma classe diferente. Esse cara é aquele profissional ou não profissional que não faz absolutamente nada e é desempregado por profissão mesmo, mas quer sair, quer dar um rolê, passear, viajar, quer continuar gastando, tem um padrão de vida alto, quer consumir tudo que ele gosta, sente prazer, mas sem ter a necessidade de trabalhar. Alguns chamam isso de aposentado também. Aquela pessoa que atingiu a independência financeira, que tem os ativos que já geram retorno e aí tá lá tranquilo, né? Já amarrou o burro na sombra. Mas tem aquela galera que quer fazer isso sem ter construído esse patrimônio, né? Sem ter pagado o preço suficiente para atingir o patamar de desempregado gourmet. Então muita gente quer atingir isso. Por isso que eu perguntei lá no início se dá para ficar rico rápido, justamente porque ficando rico rápido, você consegue chegar nesse nível de desempregado gourmet mais cedo. Ser desempregado, é ruim. Desempregado gourmet, opa, aí é bacana, porque eu consigo aproveitar minha vida aqui sem ter dor de cabeça, tá? Para você se tornar um desempregado gourmet, o que você precisa fazer? Como eu falei, ter um patrimônio, uma fonte de renda que vai poder custear o seu padrão de vida gourmetizado. Aquele passeio, aquela viagem, aquele café da tarde, comer, sei lá, panquecas no meio da tarde ali, com aquele xarope de mel, um cafezinho expresso, poder passear, ir num parque, ir num cinema, um teatro, a hora que você quiser, sem ter dor de cabeça. Para você poder custear esse padrão de vida, você precisa ter uma fonte de renda. Você não consegue pagar isso, sim, sem ter dinheiro. Não dá, né? Você precisa ter dinheiro. Então, você precisa ter uma fonte de renda para atingir esse patamar. E qual que é o problema? Dá para atingir isso rápido? Dá, tá? Então já vou falar para você aqui que dá, é possível. Mas como que você consegue? Tem 3 formas que você consegue ficar rico rápido. Eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui e depois a gente vai entender riscos e probabilidades. Eu falo sobre esse assunto aí com as pessoas que eu acompanho já há mais de 10 anos e, assim, é meio difícil ver a expressão das pessoas, às vezes quando eu tô abordando esse assunto, a expressão ela vai mudando, às vezes ficando um pouco mais murcha, um pouco mais desanimada, porque o rápido às vezes pode ser um pouquinho problemático, tá? Por quê? As 3 formas de você conseguir ficar rico rápido, elas são através de herança, ganhando na Mega Sena, ou na loteria, por sorte, e a última é você ser um profissional diferenciado mesmo, e a gente vai falar um pouquinho das 3 opções. A herança, vamos lá, você tem que ter alguém que tem um patrimônio, e aí pode ser pai, mãe, vovó, irmãos, que tenha um patrimônio já muito bem consolidado, um baita de um patrimônio, e que na ausência dessa pessoa, esse patrimônio vai cair no seu colo, tá? Triste pensar isso, tá? Já adianto aqui, é bem triste pensar, mas tem muita gente que conta com isso, quer contar com o ovo dentro da galinha. Então essa pessoa tem um patrimônio, não é meu ainda, ou seja, o ovo ainda tá na galinha, mas uma hora ou outra a galinha vai botar esse ovo para fora e a galinha não vai estar mais aqui, ou seja, quem vai comer esse ovo sou eu, não é verdade? Pois é, essa é uma forma, só que aí tem alguns probleminhas quando a gente fala de herança. Primeiro, às vezes a pessoa de quem você vai herdar, você só vê
uma parte do patrimônio, você só vê a parte positiva, às vezes a pessoa te dá, no caso de serem seus pais aí, eles te dão um bom padrão de vida, mas quando você vai olhar balanço contábil, às vezes a dívida dessa pessoa, desse dono do patrimônio que você vai herdar lá na frente, a dívida ou as dívidas elas podem ser muito altas. E aí o próprio patrimônio vai ser totalmente consumido para a quitação das dívidas, ou seja, você herdeiro não fica com nada. Então você ficar contando com isso é meio perigoso. Além disso, tem muitas pessoas que têm um grande patrimônio e tem empresas. E aí às vezes o patrimônio não pertence à pessoa, pertence à empresa por uma condição de pagar menos impostos. Às vezes pode ser que faça algum tretinho, algum esqueminha aqui, outro ali, e no fim das contas, os herdeiros acabam ficando com nada ou muito pouco do patrimônio que foi construído. Tá? E fora isso, muito triste, mas muito triste mesmo, você esperar acontecer alguma coisa com alguém para você aí sim ter um patrimônio legal e poder ficar tranquilo. Não sei a sua opinião sobre o assunto, mas a minha opinião, e se você está acompanhando aqui o Money Play, eu imagino que a sua opinião não vai divergir tanto da minha. É muito triste você esperar ou contar com isso para você poder construir um patrimônio seu, a herança. Então, dá. Cara, até dá. Só que também pode não ser nem tão rápido a herança. Mas pode acontecer também do dia para noite, infelizmente. E aí você acaba herdando, é uma possibilidade. Enfim, são esses os riscos. A segunda forma, que é ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria, não sei se você já parou para olhar, se você tem o costume de jogar, atrás do bilhete, pelo menos há 15 anos atrás, que eu de vez em quando fazia um joguinho ou outro, né? Ainda não trabalhava aqui na área, não tinha nenhum entendimento sobre finanças, a única coisa que eu conhecia era que se eu fizesse uma poupança na Caixa, talvez eles me liberassem um financiamento de casa mais rápido. Né? Isso porque minha mãe tinha falado, não sabia se era verdade ou não. Mas nessa época, uns 15 anos atrás, quando eu ainda fazia um joguinho ou outro, vinha atrás do bilhete as probabilidades de você ser premiado. E aí tinha lá da Lotofácil, tinha lá da Quina, da Mega Sena, tinha todas as probabilidades de você acertar os 6 números da Mega Sena, por exemplo. Eu lembro que a probabilidade era 1 para 50 milhões, para você ser o sorteado. 1 para 50 milhões. Dá para contar com a sorte? Fala, pô, mas eu conheço alguém que... Tá, tudo bem. Aí eu conheço pessoas que ganharam prêmios pequenos, até coisa de 10, 15, 20, 30 mil reais, mas isso, primeiro, ganhei 30 mil. Pode até te dar uma ajuda, pode melhorar alguma coisa aí no seu dia a dia, mais de curto prazo, mas eu te garanto que não dá para te aposentar, 30 mil. Independente do seu padrão de vida, 30 mil reais não te aposentam, tá? Não te dão a condição de você ser um desempregado gourmet pro resto da vida. Agora, se você quer ganhar um prêmio que tem a capacidade de te aposentar, a probabilidade de ganho vai ser isso aqui. Ah, mas eu vou depender disso a vida inteira. Tem um recado aí para você que conta com a sorte, tá? Não é igual aquele investimento ou algum esforço que você está fazendo todo mês, que quanto mais eu invisto nisso, quanto mais tempo eu dedico nisso, mais próximo eu tô de ganhar. Qualquer sorteio da loteria não segue essa lógica em absolutamente momento algum, tá? Então tem isso em mente. Não, mas eu já joguei durante 25 anos da minha vida, então eu tô sentindo que tá cada vez mais... Não, isso não acontece. É completamente aleatório e você conhece muito mais pessoas, eu tenho certeza disso, que jogam a vida inteira, nunca ganharam nenhum real, no máximo ganharam R$2 ali da raspadinha, quem sabe, para poder jogar de novo numa outra raspadinha, mas nunca ganharam nada e jogaram a vida inteira, do que pessoas que jogaram durante algum tempo e aí de repente ganharam e conseguiram ficar tranquilos. Ou seja, com a sorte dá para contar? Não dá para contar. Você pode apostar? Eu não recomendo. Você pode, mas não dá para contar com ela para você ficar tranquilo. E o terceiro lugar, que é ser um profissional completamente diferenciado e emplacar em grandes projetos, onde você vai ter grandes remunerações, ou vai ganhar uma luva, por exemplo, que pode transformar a sua vida no curto prazo. Eu vou trabalhar num projeto aqui e eles vão me dar um bônus já de cara para eu poder iniciar esse projeto de $500 mil, R$1 milhão, R$2 milhões. Pode acontecer? Pode. Dentre essas que eu citei, as 3 opções, essa é talvez a mais fácil de você contar. Só que ela vai te exigir um pouquinho mais, tá? Primeiro, vamos olhar para talentos individuais. Se a gente for olhar para um profissional diferenciado, a gente pode pensar em um artista, por exemplo, um músico, compositor, alguém que tem um talento vocal muito bom, talento de percussão, de instrumentos, né? Um músico que tenha muitos talentos
ele consegue, de repente, assim, muito novo, em alguns casos até, ter um retorno muito alto e ficar mais tranquilo? Até consegue, mas de vários lugares onde você vê pessoas tocando música, barzinho, na rua, né, às vezes até no transporte público tem gente que vai lá para o entretenimento, para ganhar uma gorjeta, alguma coisa do tipo. Quantas dessas pessoas acabam tendo sucesso e ganhando mesmo rios de dinheiro como artistas renomados? E mesmo os renomados, quanto tempo eles ficaram aí na batalha? Quanto tempo eles tentaram emplacar para aí depois conseguir, depois de muito tempo de jornada, conseguir ter uma carreira de sucesso? Vamos pensar em uma outra profissão também que não é corriqueira, que é o jogador de futebol, que eu já falei aqui algumas vezes também. O jogador de futebol, aqui no Brasil tem muitos e muitos jovens, muitas jovens também hoje, que sonham com isso e sonham em ter uma grande receita, né? Ser ali o próximo Neymar, o próximo Cristiano Ronaldo, o próximo Vinícius Júnior, né? O próximo Endrick, por exemplo. Mas vamos pensar só na maior competição que a gente tem aqui de categoria de base, que é no começo do ano, que é a Copa São Paulo. A gente tem, se não me engano, ali algo na faixa dos 130 times que vem para cá participar. Vamos colocar aí 132 clubes. Né? Pelo menos, se a gente for contar só os titulares de cada um desses clubes que vem participar da competição, a gente está falando de mais de 1.000 atletas, porque são 11 jogadores, são mais de 1.000 atletas que vão jogar a competição. A gente pode colocar aí na faixa que viajam mesmo uns 1.500 atletas para mais. Tá? Desses 1.500... que vem disputar a principal competição de base aqui no Brasil e já numa idade próxima aí de virar ou não virar profissional, que é o Sub-20, quantos deles acabam virando jogadores de fato? Poucos, tá? Dentro dessa fatia. E desses poucos, quantos ainda vão conseguir ter uma boa remuneração? Aquela remuneração que você vai ver dos jogadores que vão ganhar muito acima da média. 100, 200, 300, 500, 800 mil, 1 milhão por mês de salário. Vão conseguir contratos na Europa, agora na Liga Saudita, vão conseguir contratos que vão pagar muito acima da média e vão dar essa tranquilidade. Ainda mais considerando uma carreira que acaba em 10, 15, às vezes no máximo ali 20 anos, para algum atleta que se cuida bem, né? Um Cristiano Ronaldo que está aí já há mais de 20 anos na carreira e sempre ganhando altos contratos. Então, qual a probabilidade desse atleta, igual a mesma coisa que eu falei do músico, de você ser uma dessas pessoas? E se você está acompanhando aqui o Money Play, eu imagino que você já tenha passado da curva dos 18. A maior parte da nossa audiência aqui já passou da curva dos 20 anos. Então isso daí para você já foi. Se você está ouvindo agora, o máximo que você pode fazer é orientar alguém que está vindo depois de você. Mas para ser jogador e ter uma grande remuneração, uma grande receita, provavelmente você que está me acompanhando já não encaixa. Tá? Mas é só para você entender em probabilidades. Quando a gente fala de um profissional que, se você já não encaixa como um músico ou um atleta, você vai ter que estudar, certo? Então, faculdade, às vezes uma pós-graduação, mestrado, doutorado, ou só faculdade, uma especialização, uma pós, um MBA, fazer cursos também de idiomas. Você já sabe que você vai ter que fazer isso. Se você é uma pessoa cognitivamente já à frente dos outros, você já entendeu isso há muito tempo. Você sabe que vai ter que estudar. Esse estudo ele não vai ser rápido, não vai ser do dia para a noite que vai te deixar rico. Você vai ter que investir bastante tempo em estudo. E até, você pode falar, pô, Fabrício, mas nos últimos anos, universidade, pós, essa parte acadêmica, não tem mais feito a diferença para a gente construir boas carreiras, para emplacar bons projetos. Sim, não vamos brigar com os fatos. Se você vê um profissional, uma pessoa que tem no mínimo uma pós-graduação e tem um inglês, é fluente em inglês, né, ou pelo menos um inglês avançado, bem avançado, dificilmente você vai ver esse profissional em um cargo ruim em alguma empresa. Que não seja um cargo de liderança, por exemplo. Dificilmente você vai ver. Tá? Pode olhar aí nas empresas que você já trabalhou, ou as empresas que conhecidos seus trabalharam, ou até os seus amigos que têm pós e têm o inglês pelo menos avançado, eles vão estar bem colocados no mercado. Agora, o que você fizer além disso vai só te colocando cada vez mais no topo da pirâmide, ou seja, onde a competição ela acaba sendo menor. Então o estudo ele ainda faz sentido. Ainda faz bastante sentido. Ah, mas eu sou empreendedor. Tá, é outro cenário. Você ainda vai ter que estudar, mas vai ter que estudar para desenvolver mais a sua empresa. Aí são outras competências exigidas. Mas de qualquer forma, se você quiser ser um profissional diferenciado, e aí tá nessa terceira opção, de você emplacar bons projetos, ganhar uma luva, um bônus, uma premiação, ou desenvolver algum projeto
e você vender isso lá na frente, que aí entra mais para a parte do empreendedorismo, você vai ter sim que estudar. Ou seja, não é também tão rápido. Pode ser mais rápido se você se destacar cedo, aí tudo bem. Mas também não é tão rápido, a gente coloca aí um prazo depois da faculdade de uns 3 aninhos, pelo menos. Não é da noite para o dia, mas é mais rápido do que a maioria. Então essas são as 3 opções que você tem, por exemplo, de ficar rico rápido. A probabilidade delas acontecerem, ela é bem baixa. Tá? Para as 3, como eu falei, a terceira, que é de você estudar, ser um profissional extremamente diferenciado, emplacar grandes projetos, ela pode acontecer, a mais simples, mas fora da curva, a gente sabe que não são todos os profissionais que vão ser, né, ou que vão desenvolver um projeto que seja mesmo revolucionário, transformador. Portanto, a probabilidade das 3 é ainda muito baixa. A herança, probabilidade baixa e tem seus riscos. A sorte, então, nem se fala. E a terceira, de ser esse profissional diferenciado, também uma probabilidade muito baixa. Agora, se você quer uma probabilidade alta de ficar rico, a tua melhor chance é o longo prazo. E aí eu trouxe um exemplo aqui, só para você entender essa relação de eu posso ser um profissional comum ou um pouquinho acima da média que seja, mas eu sou uma pessoa que me programo financeiramente. Eu tenho esse cuidado com as minhas finanças, sei que isso é importante, eu infelizmente não vejo que a minha profissão vai me gerar um bônus de $500 mil, 1 milhão, 5 milhões de uma hora para outra, então eu vou ter que cuidar um pouquinho mais das minhas finanças ao longo da minha vida. Se você guardar 20% do que você ganha durante toda a sua vida, vamos colocar aí num prazo de 30 anos, você vai separar 20% de tudo que você ganhou durante 30 anos. Há uma rentabilidade de 10% ao ano, lá no final desses 30 anos, você vai ter tudo o que você ganhou durante os 30 anos trabalhando, mais 15% de patrimônio ainda. Ou seja, vamos supor que você tem um salário aí que vão te pagar ao longo da sua carreira de 1 milhão, tá? Ah, todo mês? Não, quem dera antes fosse, aí você tá bem acima da curva que eu tô falando aqui. Mas você tá ganhando ali o seu salário e somando 360 salários que você teve ao longo da sua carreira, você ganhou R$1 milhão durante 360 salários. Não é muito impossível, tá? Se você for colocar aí um salário abaixo de R$3 mil por mês, você ganha isso. Então quem ganha acima de R$3 mil por mês vai ganhar mais de 1 milhão durante a vida, ok? Você ganhou isso durante toda a sua vida. Se você investiu 20%, ou seja, fazendo a relação aqui, ganhei 3 mil líquido durante a minha vida inteira, investi 20% disso, R$600. Lá no final dos 30 anos, se você investiu a pelo menos 10% ao ano de rentabilidade, você vai ter R$1.150.000 acumulados. Ou seja, o que você ganhou a vida inteira, 20 e 15% a mais disso, tá? Se você guardar R$600 durante os 30 anos, vai dar um pouquinho mais, porque você teria ganho um pouco mais de 1 milhão também. Mas essa é a sua maior chance de você conseguir ficar rico, ou pelo menos construir um grande patrimônio no longo prazo. Pô, Fabrício, mas 1 milhão para mim, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Eu hoje tenho um patrimônio muito acima disso. Fala, bom, você tem um patrimônio acima disso, você provavelmente deve ganhar um salário acima disso, vai ganhar mais do que 1 milhão durante a sua vida inteira, e o efeito vai ser o mesmo. Se você separar 20% de tudo que você ganhou, você vai ter tudo que você ganhou lá na frente e 15% a mais de patrimônio. Ou seja, é como se você tivesse separado uma parte de tudo que você vai ganhar para garantir que lá na frente, quando você tem menos energia, menos condição de trabalho, você vai ter devolvido tudo aquilo que você ganhou durante a sua vida. Tá? É aquela partezinha, a quinta parte, né, 20% só, que vai ser responsável por te dar um bônus lá na sua aposentadoria de tudo aquilo que você ganhou ou gerou de renda trabalhando. Tá? E ainda tem um outro ponto, né? Dá para ficar rico rápido? Dá. De acordo com essas opções que eu passei aqui para você, virar um desempregado gourmet rápido? Dá. Só que aí você vai ou contar com a sorte, ou ser um profissional extremamente diferenciado, que também leva tempo e não é tão simples, ou, que aí é o outro ponto, que entra um pouco na herança, mas eu quero explorar um pouco mais isso, é se expor a muito risco. Por quê? Não é só a herança que te traz risco quando você pensa em ficar rico rápido, tá? Você depende da herança. Se você pensa em ficar rico rápido e você começa a acumular um patrimônio com pouco, e você tem muita ganância, você vai se expor a muito risco. E a maior parte dos golpes financeiros que acontecem por aí, a maior parte das pessoas que são lesadas por golpistas, enganadores, é porque
essas pessoas elas são extremamente gananciosas, estão pensando justamente nisso. Ficar rico rápido. Eu quero enriquecer rápido, então eu vou pegar 100% do meu patrimônio e vou investir naquela opção, naquele título que me falaram aqui que vai me pagar 5% ao mês garantido, 10% ao mês garantido. Existe isso? Cara, não existe. Ah não, mas eu vou pôr aqui que meu amigo falou que é garantido e tal, ou vou deixar o dinheiro aqui porque eu vi realmente que deu um retorno e vou expor meu patrimônio a risco porque eu quero ganhar rápido. Eu quero multiplicar o meu patrimônio muito rápido. E aí a chance de você estar exposto a algum golpe, algum esquema fraudulento, aí ela é muito grande. Então fica aqui o grande alerta para você de que se você vai acumular patrimônio, entenda que isso vai ser construído a longo prazo. Sua maior chance de ficar rico é em 30 anos do que em 2, em 3, em 5. Considerando o seu acúmulo de patrimônio, separar esses 20%. Se você tem essa ganância bem, a gente pode dizer aí, bem aflorada, toma cuidado, tá? Vigia bastante o que você vai fazer, pesquisa sobre as opções de investimento que você está pensando em adquirir, porque se você está com a ganância aí bem aguçada, a chance de você cair em algum golpe ela é bem alta. Tá? Inclusive o golpista conta com isso, tá? Conta com a sua ganância. Então toma cuidado para você não se expor a esse risco desnecessário e andar para trás, porque é o que acontece com muita gente. Queria tanto ganhar, eu queria tanto atingir a minha liberdade, queria tanto ficar rico, que eu acabei ficando pobre. Por quê? Porque eu tomei decisões erradas, querendo chegar lá rápido, acabei atrasando muito mais o meu caminho. Aquele famoso atalho, né? Você fala, pô, tô aqui na estrada, mas caramba, se eu tiver que dar aquela volta pela rodovia, pavimentada, bonitinha, eu vou gastar ali 40 minutos, eu vou ter que andar 10 quilômetros a mais. Mas tem um atalhozinho aqui, no meio da montanha, essa estradinha aqui, pô, ela não vai direto? Vai. Aí você vai, e a estradinha é de terra, cheia de buraco e choveu na noite anterior. Então você tem que ir bem na maciota, 20, 30 por hora no máximo. Você vai demorar 2 horas e meia para chegar lá. Digo isso com conhecimento de causa que já aconteceu comigo, inclusive, tá? Mas não vem ao caso. Então toma cuidado com os atalhos, porque eles podem fazer você retardar o seu caminho e andar para trás. Ou seja, para a gente concluir aqui, sua melhor chance de ficar rico é no longo prazo. Trabalhando como a maioria das pessoas hoje trabalha, mas fazendo algo diferente. E o que é esse algo diferente? E a mensagem final aqui desse episódio. A maioria das pessoas hoje, profissionais comuns, ganham seus salários, são altos, são baixos, independente, mas ganham a sua receita, gastam, pagam as contas, se sobrar, guardam. Quando sobrar, elas vão guardar. Ou muito ou pouco, sobrou pouco, guardei pouco, sobrou muito, guardei muito, não sobrou nada, não guardei nada, faltou, eu vou resgatar de onde eu tinha guardado e vou pagar para não ficar atrasado nas minhas contas. A maioria acaba fazendo isso, ganha, paga a conta, gasta e lá no final, se sobrar, guarda. Faz algo diferente. Se você quer ter resultados diferentes, faça algo diferente da maioria lá na frente também. Então, ganhou o teu salário, paga as contas, para você não ficar devendo para ninguém, separa o valor para investir, separa esses 20%, se der ótimo, se não der no mínimo 10%, se não tiver condição nenhuma, no mínimo 5% que você ganha, separa essa fatia para investir e o que sobrar, aí sim, aí você está habilitado a gastar, porque você já fez o que era mais importante no começo, já separou aqueles 5, 10, 20%. Então faz isso, que já é diferente do que a maioria faz, com certeza você vai ter resultados muito melhores lá na frente. E aí se você quiser aprofundar, né, conhecer mais sobre investimentos, ter mais conhecimento sobre isso, aí é só seguir o Money Play. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Se você já é, deixa o like, esse episódio valeu e valeu muito. E não esquece de compartilhar com aquela pessoa que está toda hora buscando esqueminha. Quero esqueminha para ficar rico rápido, quero crescer meu patrimônio em 2 anos, eu quero duplicar o que eu tenho aqui. Dá? Porra, dá, mas olha o tamanho do risco que essa pessoa vai se expor. Então pega esse episódio aqui, ó, faz assim, ó. Toma de presente. Receba, assista e aprenda. Que aí eu tenho certeza que vai ser muito valioso para ela também. Combinado? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Eu encontro você aqui no próximo Money Play. Tchau!